Amém, queridos. Como é bom a gente estar na casa do Senhor, fazendo a sua vontade, cumprindo o seu limite. Mas eu não quero, é só esperar que ela vai acender. Precisa só de um tempo. Mas Lucas, capítulo de número 24. Mas antes de Lucas 24, versículo de número 13, você já pode deixar aberto. Mas eu quero, antes de começar, deixar o meu agradecimento aos irmãos por ontem. Tivemos ontem um passeio maravilhoso, abençoado, muito lindo, onde podemos descansar, podemos rir, podemos conhecer um pouco da pequena parte da família de cada um dos irmãos, as pessoas a qual os irmãos se relacionam. Então isso foi muito bom. Nós tivemos ali da igreja Ebenezer, tivemos uma média de 45 pessoas, comigo e com a Joelma 47 pessoas, muito bom. A princípio, quando a gente chega no local, a gente foi impactado com o que nós vimos em relação ao sítio, porque eu vou ser bem honesto, não foi exatamente o que foi nos passado por meio de foto, porém isso não nos abateu em nada. Ficamos um pouco impactados com o que a gente viu, mas depois foi só festa, foi só alegria. As crianças que o diga que as mães estavam assim, se preparando psicologicamente para quando desse 4 horas da tarde, ouvir literalmente o choro do neném, porque as crianças se divertiram, parecia peixe, nem fome sentia, parece que a água que estava ali entrava pelos poros dos corpos e mantinha ali completamente saciado. Meu sobrinho foi, a gente brigava, olha, vai lá comer, não quero, vai, não quero, bebe, não quero, tá com fome, não tô com fome, mas graças a Deus foi bem. No início parecia acontecer um pequeno imprevisto, num acidente com a esposa do motorista, mas depois tudo foi bem, Deus contornou toda a situação. O que o diabo poderia tentar roubar-nos a alegria, na verdade nada disso aconteceu. Então, se nós fôssemos fazer um balanço pelo passeio de ontem, foi muito bom, graças a Deus. Todo mundo se divertiu. Eu acredito que se alguém falar que não se divertiu, é impossível. A única pessoa que não tomou banho, que eu posso me dizer, foi a pastora Joelma, a irmã Leí, que nós não nos molhamos mesmo, essa é a verdade. Até o seu Jorge, que foi lá pro chuveirão, tomou uma chuveirada, mas eu confesso para os irmãos, nem no chuveiro eu me aproximei. Não me aproximei da borda do sítio porque eu tinha medo de fazer covardia, querer jogar água. Vocês estão rindo? Mas não tem problema não, deixa para o próximo. É porque eu não estava mesmo para tomar banho ontem, mas eu sempre saio, a gente sempre toma banho, mas foi muito bom, graças a Deus. Irmãos, tomou banho, eu chego em casa, né? Então preste atenção em alguns avisos que eu vou dar agora. No dia 11 a gente vê essa correria, sítio, algumas atividades, mas no dia 11 agora de março, sem ser sábado agora, que vai ser dia 4, o próximo sábado, segundo sábado de março, nós vamos ter o nosso encontro com Deus aqui na igreja. Então algumas pessoas já nos deram um nome, algumas pessoas já nos pagaram o valor do encontro, que vai acontecer aqui a partir de 7 horas da manhã. Então veja, para as mães que têm filhos, a gente já está avisando, deixe o filho em casa, ou com o esposo, ou com a sogra, ou com a cunhada, para que você possa, porque nós não vamos montar uma infraestrutura para poder acolher as crianças. Por que não vamos fazer? Por 2 motivos. Porque a gente vai precisar aumentar o número de pessoas para trabalhar e nós vamos precisar aumentar o valor, porque nós vamos ter a despesa da alimentação sobre as crianças. Então, para que isso não aconteça, a gente consiga trabalhar com um preço lá embaixo, então faz necessário que você deixe seus filhos lá. Vai chegar um dia que nós vamos ter uma infraestrutura na Ebenezer e nós vamos fazer o nosso encontro para os menores e vai ser um mover de Deus sobre a vida de cada um deles.
mas a princípio agora para os adultos. Então veja que algumas pessoas já começaram a nos pagar, ou seja, a já dar o valor da oferta. Pastor, mas até quando? Vou ser muito honesto para vocês. O bom seria se todos pudessem dar o valor da sua inscrição até o próximo domingo, que seria dia 5. Mas eu sei que algumas pessoas talvez não recebem para o domingo, dia 5. Então, no máximo que a gente vai conseguir estender como uma tolerância é quarta-feira, dia 8. Por quê? Quarta-feira, dia 8. Faz a conta comigo. Quinta-feira, dia 9. Sexta, dia 10. Sábado, dia 11. Então, a gente vai sair daqui e automaticamente a gente tem a quinta e a sexta para poder providenciar todo o material em 2 dias. Para que no sábado a gente chegue aqui pelo menos por volta de umas 6 horas da manhã, 5:30 da manhã, eu não sei, para a gente poder já dar início, começar o pontapé inicial. Então, eu preciso dos irmãos possam entender e assimilar isso daí. Qualquer coisa, os irmãos me procurem, me chamem no privado, que a gente vai dar sempre uma orientação. Então, o prazo final para o pagamento é dia 8, quarta-feira, dia 8. Algumas pessoas já pagaram. Agora, para os irmãos que não vão participar, a Joelma ela vai estar passando uma lista. E, na verdade, é para toda a igreja. Por quê? Porque o valor da inscrição é de R$50. Nós vamos passar o dia todo aqui. Nós temos pastores de fora que vai estar vindo a nos ajudar, ministrando a palavra. Então, a gente já fez as contas com cada, podemos dizer assim, com cada grão de arroz, com cada fatia de queijo, nós fizemos a conta. Então, R$50 ficou um limite fora da realidade. Porém, vamos estar passando uma lista para os irmãos poderem estar abençoando, ajudando, ofertando. Quem pode assinar a lista? Todo mundo. E até quando pode trazer o material? De preferência até quarta-feira também, dia 8. Se não puder quarta-feira, dia 8, você vai ter que chegar aqui no sábado, 7 a 8 horas da manhã, para me entregar no máximo. Então, qual é a lista que a gente vai passar, irmãos? Não é nada pesado, apenas arroz, feijão, leite, entre outras coisas. O pesado, a carne e os demais, a gente vai conseguir honrar sim com o valor da inscrição. Quem eu gostaria que participasse? Todos aqueles que exercem liderança na igreja. Então, se você ainda não deu o teu nome, vai lá no privado, me chama, dá o teu nome para a gente poder relacionar. Porque a gente precisa também de um número X de pessoa. Porque um número X de pessoa reduzido dá um número X de valor. E isso não supre as despesas. Então eu preciso, na minha cabeça, eu tenho um valor, uma quantidade mínima de pessoa. E se esse mínimo não for atingido, eu não vou conseguir fazer. Eu vou ser bem honesto. Eu não vou conseguir fazer. Então eu tenho um mínimo de pessoas. Então se você não deu o seu nome, dá o seu nome. E acontecer alguma coisa, me procura no privado, me chama, liga para mim, me procura pelos corredores, a gente vai estar dando uma orientação. Uma outra coisa, ensaio do coral. Amanhã, a partir das 7 às 19 horas. A partir das 19 horas, amanhã, aqui na igreja, o ensaio do coral. Queridos, quinta-feira que vem, às 20 horas, vamos começar o ensaio para a peça. Quinta-feira, às 20 horas. Não dá para fazer dia de sábado, dia de domingo, porque vai ocupar o tempo. Após o culto pela manhã, vai ficar puxado para os irmãos. Não dá para a gente fazer antes do culto, porque alguns dos irmãos que gostariam de participar vêm do trabalho. Não vai dar. Então, 20 horas, ou seja, 8 horas, dá para quem está vindo do trabalho vir apressado e pegar uma parte do ensaio. Qual vai ser o dia? Todas as quinta-feiras. Porque começa a primeira quinta-feira de março, a gente vai ter só 5 quinta-feiras pela frente.
para poder a gente alinhar tudo e fazer. Então, o mês de março, todas as quinta-feiras, às 20 horas, vai acontecer o ensaio. Então, eu gostaria que os irmãos que querem participar, quem pode, todos podem participar da peça. A peça você não vai precisar, preste atenção aqui, você não vai precisar decorar fala, porque vai ser só encenação. Então isso já vai facilitar 95% da sua vida. Se o teu problema era decorar fala, já resolvi 95% do problema para você. Tu não precisa decorar, só precisa ficar aqui na frente fazendo cara de sim. O povo vai para a direita, tu vai para a direita. O povo vai para a esquerda, vai para a esquerda. E assim todo mundo é feliz da vida. Toda quinta-feira às 20 horas vai acontecer o ensaio. Vai dar para todo mundo. Então eu conto com a presença. Essa semana a gente já deve estar com um banner pronto para você já estar divulgando aí. E a gente vai ver se a gente manda fazer logo uma faixa para a gente colocar ali na frente. Vê para mim qual é o valor dessa faixa para a gente poder já colocar ali para estar divulgando para a igreja. Já tem uma pessoa fazendo a arte, mas assim que estiver pronta, a gente já alinha aí. Sábado que vem agora, nós vamos começar a fazer o muro. Essa semana já está sendo providenciado, não compramos o material por questão do carnaval, essas questões todinhas, mas essa semana já está sendo comprado o material, sábado a gente vai estar aqui. Então eu conto com a presença dos homens, para a gente poder estar aqui sábado, 7h30 da manhã, queridos. Sábado, 7h30 da manhã. Não dá para marcar 8 horas e não dá para marcar 8h45. Tem que ser 7h30 da manhã. Por quê? Porque o sol ele já começa às 5 horas da manhã. E se a gente começa, o quanto antes a gente começar, a gente consegue produzir algo de maneira satisfatória. Então eu preciso da ajuda dos irmãos. Os irmãos que moram no bairro, seja homem, seja mulher, se você puder disponibilizar pá, enxada e balde, nós agradecemos. Não vamos precisar de carrinho de mão, porque o translado do material vai ser por dentro da igreja e não vai dar para a gente ficar transitando com carrinho de mão por aqui. Infelizmente, nem todos têm carrinho com pneu de câmara de ar. Então, para evitar isso, você tem? Então, é aquela borracha maciça. Borracha maciça até dá, porque não fere o chão. Mas tragam essas ferramentas. Então os irmãos que vão vir nos ajudar, os homens que vão falar, eu vou colocar a mão na massa, traz a sua ferramenta de trabalho, traz a sua colher de pedreiro, porque imagina se nós formos tentar arrumar todo esse material, ou se nós formos comprar todas essas ferramentas para trabalhar, a gente acaba tendo um custo lá em cima. Então traga a sua ferramenta, mas esteja aqui 7h30 da manhã. Se você chegar um pouco depois, você vai trabalhar, porque eu não vou deixar você embora. Porém, é verdade, só vai demorar a iniciar o trabalho, e aí fica ruim, porque a gente não consegue atingir o resultado. Eu gostaria de deixar esse muro pronto no sábado, com o lado daqui, dos dois lados de preferência, já chapiscado, mas a gente precisa da ajuda dos irmãos. Amém? Oi? Não, porque a gente vai comprar tábua. A gente vai comprar porque tábua é bem chatinho, às vezes a gente tem que cortar e aí devolver peça, madeira cortada para os outros, é chato. Depois no final a gente compra aí uma lata de óleo aí, ou então enchendo o cupim, passa nela e bota ela lá em cima lá, para quando a gente for usar no futuro, ela tá ali à disposição, sem problema nenhum. Então sábado, 7h30 da manhã, a gente vai estar aqui para a obra. No último sábado de março, dia 25, vai ser o culto das mulheres, as redes das mulheres. Então não tivemos em janeiro, porque foi aquela correria. Sábado agora, janeiro teve lá em Vila Marina, as mulheres foram lá para Vila Marina. Agora teve carnaval, essa data corrida aí, fevereiro, então não aconteceu. Mas março agora, o último sábado, dia 25 de março, vai ser a rede das mulheres. Amém? E terça-feira agora, às 8 horas, nós temos a consagração. Então, terça-feira, 8 horas da manhã, não deixe de vir para cá para estar orando pela igreja. Amém? Então, a palavra do Senhor vai dizer assim, põe pra gente. Vamos ser cirúrgicos. Vai nos dizer assim a palavra. Eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia distante de Jerusalém,
60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles, falando entre si e fazendo pergunta uns aos outros, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como de que fechados, para que o não conhecesse. E ele lhes disse: que palavras são essas? Que caminhando trocai entre vós. E por que estás triste? E respondendo cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém e não sabe as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem a respeito de Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e em palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ele o remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, é já hoje, terceiro dia, e desde que essas coisas aconteceram, é verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e o não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinha visto uma visão de anjos que diziam que ele vive. E alguns dos que estavam convosco foram ao sepulcro e o acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. E eles disse: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicavam o que dele se achava em todas as escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e eles fez como quem ia para mais longe. E eles constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. Até aqui. Vamos resumir a palavra. Duas pessoas tinham presenciado os feitos do Senhor Jesus. Mas uma coisa que me chama muito a atenção dessas duas pessoas que estavam caminhando, indo sentido à cidade, ao vilarejo de Emaús, na verdade eram para permanecer onde estavam, ou talvez irem e ficarem em Jerusalém. Porém passaram direto, com o intuito de chegar a Emaús. Por que eles fizeram isso? Porque na verdade havia uma decepção no coração dessas duas pessoas. Qual era a decepção? Eles acreditavam que Jesus, o Messias, o profeta, ia promover a libertação do povo de Deus, ia remir todos. Só que aí Jesus vem, ele passa por toda a dificuldade que nós sabemos, e logo depois ele é entregue para poder ser crucificado. Ele é crucificado, e essas duas pessoas testificam, eles veem tudo o que aconteceu. Só que depois passa a crucificação, o corpo é retirado e é colocado num sepulcro. E o corpo ali fica. Independente do corpo agora não estar, porque havia passado o terceiro dia e ele havia ressuscitado. Mas ainda assim, estava uma grande decepção no coração dessas duas pessoas. A decepção ela foi grande,
porque não aconteceu aquilo que eles esperavam que deveria acontecer. O povo teria que ser liberto, ele teria que vir como um grande salvador e promover a libertação de todo o povo. Só que isso não aconteceu. E por não acontecer aquilo que eles almejavam e que eles tinham que ia acontecer, era certo. Então agora vem uma decepção. E isso não é diferente do que acontece comigo e com você. Porque quando nós criamos planos, nós traçamos projetos e metas e depositamos a nossa confiança em Cristo, e no final, o que acontece? Nada. Então vamos lá, em janeiro nós passamos aqui no dia 10 de janeiro, 11, 12, 13, 14, 15, 6 dias de clamor, para conseguirmos em Cristo Jesus 6 meses de milagre. Só que janeiro passou, e você depositou a sua confiança, tu lançou, tu viu, cara, o clamor vai ser o meu último fio de esperança. Janeiro passou, e não aconteceu nada. Fevereiro veio, e talvez a situação não ficou como estava na tua vida, mas talvez o problema aumentou e piorou. E aí você fala, meu Deus, eu passei 6 meses, 6 dias clamando, e eu depositei a minha esperança. Para alguns eu acredito que talvez possa ter sido a última ficha que você apostou, de fato que daria certo, que ali estaria a solução para o teu problema. Só que para aquelas pessoas que estavam caminhando agora, tristes, completamente decepcionados e frustrados, porque não aconteceu aquilo que eles almejavam. Jesus morre, Jesus ressuscita, o corpo não estava, porque o texto diz que eles tinham entendimento, que as mulheres haviam testificado da ressurreição. Só que isso não bastava para eles. Não bastavam por quê? Porque o que eles queriam verdadeiramente era ter o seu sonho realizado, e não aconteceu. E qual era o sonho deles? Ver o povo liberto. Aconteceu ou não? O povo ainda continuava sendo subjugado. A mesma coisa aconteceu no passado, quando o povo estava escravizado pelo Egito. Então veja que isso não é nada hoje diferente da minha vida e na sua vida. Porque nós falamos agora vai dar certo. E aí você vê como um fio de esperança, e no final aconteceu? Não. Talvez até piorou. É como se você decidisse limpar o seu quintal e você pisa num formigueiro. Você não consegue terminar de limpar o quintal e você está com o seu corpo todo empolado, porque talvez pode ser provocada até uma reação alérgica por causa da picada. E aí, qual seria o seu ânimo em voltar e continuar a limpar? Talvez nenhum. Porque você não tinha força, você acreditou e no final não aconteceu. Veja que esses homens agora estavam completamente frustrados, estavam decepcionados. E aí eu pergunto, frustrados por quê? Decepcionados por quê? O que levou a acontecer a decepção na vida desse homem? Então a gente resume assim bem rápido. Primeira coisa, eles estavam no caminho errado. Porque eles não tinham que ir para Emaús, eles tinham que ir para Jerusalém. Então isso significa que todas as vezes que eu decido na minha vida o caminho que eu vou trilhar, eu estou dizendo que eu estou pegando a rota errada. E quando eu pego o caminho errado, vai ter decepção. Não importa se o caminho que você vai ter que trilhar hoje para ver a sua vitória acontecer seja o caminho mais longo, mas se foi determinado pelo Senhor, entra nele. Pode ter espinho, você pode perder o teu sapato nessa caminhada, você pode ter que chegar descalço lá, mas se foi o Senhor que falou, pode ir nesse caminho que vai dar certo. Mas o que você não pode é decidir por si só qual é o seu caminho. Você não pode fazer isso. Veja que por causa de um problema, qual é? Não ver o que eu gostaria acontecer, fizeram com que aquelas duas pessoas decidissem qual o caminho que eles iam pegar agora.
Mas não era, porque havia uma promessa, tinha que ficar, eles tinham que permanecer, era Jerusalém, mas eles decidem ir para outro lugar. Então a primeira coisa que vai fortalecer a decepção na minha vida é eu decidir escolher o caminho. Quando você escolhe o caminho, você está propenso a escolher a rota errada para a sua vida. E aí vai haver decepção, sim. O Senhor Jesus, ele fala isso na palavra. Logo depois que ele morre, logo depois que ele é assunto aos céus, ele chega para os discípulos e ele dá uma ordem: ficai em Jerusalém, até que do alto venha o Espírito Santo e revista todos de poder. Mas fiquem. Só que aí essas duas pessoas falam: olha, não aconteceu, vou ficar para quê? Eu me esforcei, mas não aconteceu nada, eu vou embora. Por que ficar se não está dando certo? Não é esse o nosso pensamento? Em muitas das vezes, por que ficar se não está dando certo? Eu estou lutando, eu estou esforçando, eu estou fazendo, eu estou buscando, mas no final só está dando errado. Então eu vou ficar para quê? Foi exatamente assim que aconteceu na vida dessas duas pessoas. Eu vou ficar para quê se está dando errado? Eu vou ficar para quê se eu estou decepcionado? Então eu pego o caminho. Caminho errado sempre vai nos levar para a decepção. Uma outra coisa também, eles infelizmente não conheciam Jesus. Achavam que conhecia. Veja, olha o entendimento deles. Jesus, o Messias, Salvador e Libertador. Estou vendo ser crucificado. Vi o corpo, a vida se esvair. Vi o corpo descer do madeiro. Eu vi o corpo ir para o sepulcro. Eu testemunhei tudo isso. Porém, não conhecia Jesus. E isso é triste, porque hoje é uma realidade na vida de muitos. Vemos para a igreja, oramos, buscamos a presença do Senhor, mas será que conhecemos Ele de fato? Porque o fato de não acontecer do jeito como eles queriam e do jeito como gostaria foi a maior evidência. Quando veio o sentimento de decepção, foi a evidência de que eles não conheciam Jesus. Se eu for testificar isso para você na palavra, a própria palavra que lemos já fala que eles estavam andando triste, comentando e conversando um com o outro. Quando Jesus se aproxima do lado deles, eles nem reconhecem que era aquele Salvador que eles almejavam. Veja como é que a decepção ela faz. A decepção ela entra no nosso coração com tanta força, com tanta violência, ao ponto de nos cegar para não reconhecer Jesus. Quantas das vezes, não me precisa me responder, você já entrou por uma rota de problema e você se sentiu sozinho, achando que Jesus não estava olhando para a sua vida mais? Por que você se sentiu sozinho? Vamos ser honestos, se verdadeiramente você conhecesse Jesus naquele momento, você iria ter a firme convicção no teu coração de que Ele estava ali contigo. Mas por que você se sentiu só naquele momento? Por que você se sentiu abandonado e se sentiu rejeitado? Por não conhecer Jesus de fato, como Ele é. Essa é a verdade. E eu não estou falando para, de repente, o William que se batizou hoje, mas eu estou falando para pessoas que têm 30, 40 anos já de igreja. Achamos que conhecemos, será que de fato conhecemos? Se conhecemos, por que ficamos tanto frustrados e decepcionados quando aquilo que nosso coração almeja não acontece no Senhor? Você ora, você jejua, você busca propósito, você oferta, dizima, você traça meta em Cristo e não acontece como você gostaria. Qual é o sentimento? Seja honesto com você nessa hora. Qual é o sentimento que você tem? É de alegria ou é de decepção e frustração nessa hora?
que você se sente? Acolhido pelo Senhor nessa hora, ou você se sente abandonado? Aquelas pessoas se sentiram abandonadas. Por que o sentimento? Porque verdadeiramente não conheciam Jesus. Porque quando nós conhecemos Jesus, nós damos liberdade para que a vontade dele, boa, perfeita e agradável, se manifeste sobre nossa vida. Independente de a vontade dele acontecer, ser aquilo que eu planejei anos. Independente da vontade acontecer, ser aquilo que eu busquei. É só você fazer uma retrospectiva na tua vida nesta hora. Quantas coisas você já conquistou e você sequer se deu o trabalho de abrir a boca para pedir, e você foi maravilhado com o que aconteceu, ou quantas ciladas Deus te tirou quando aquilo que você nem abriu a boca para pedir. Quantas? Sabe por quê? Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Se fosse para ele fazer o que você pediu, você ainda continuaria no problema. Você hoje não está no problema, porque foi a vontade dele que se manifestou sobre a sua vida. É por isso que, por muitos, não teve a sua vida ceifada. Sabe por quê? Por causa da vontade dele. Então, se nós conhecêssemos de fato, a gente ia literalmente calar a boca, parar de resmungar, de reclamar e viver uma vida glorificando e exaltando ao Senhor em todo o tempo. Nós temos 1 milhão de motivos para glorificar, agradecer, do que reclamar e murmurar. Nós reclamamos de tudo. Reclamamos porque não tem dinheiro, reclamamos porque somos rejeitados pela família, reclamamos porque não se sentimos amados pelo marido, reclamamos porque o filho não nos respeita como gostaríamos, reclamamos do trabalho, reclamamos porque vamos ao mercado e o valor que tínhamos no bolso não dá para adquirir, reclamamos porque amanhã é segunda, temos contas, compromissos, obrigações e não temos sequer R$1 no bolso para honrar cada um deles. Reclamamos, mas esquecemos de exaltar aquele que é o autor e consumador da nossa vida. Conseguir inflar os pulmões sem a necessidade de um aparelho enfiado na nossa goela para poder respirarmos. Esquecemos de agradecer. Por quê? Eu acho que se nós começarmos a buscar mais conhecer, não de ouvir falar, mas de ter intimidade com Ele, vai mudar muita coisa na nossa vida. Quando começarmos a alcançar esse nível de busca ao Senhor, filho, esquece. Tu não vai precisar pedir mais. As coisas serão naturais em acontecer na sua vida. Já não teve alguma vez na sua vida que um amigo chegou até você e te presenteou com alguma coisa e você fala, cara, nem precisava. Mas sabe por que você foi presenteado? Porque ele te conhecia. Quanto mais ele te conhece, mais ele sabe da sua necessidade. E quanto mais ele sabe da sua necessidade, mais ele vai te dar aquilo que você precisa. Tu não pediu o teu amigo porque você tinha vergonha. Você não pediu aquela pessoa porque você tinha constrangimento. Mas aquela pessoa, por te conhecer e saber o que você precisava verdadeiramente, aquilo que era de extrema urgência na tua vida, ele chegou lá e te deu. Você nem pediu, mas ele te deu. Por quê? Porque te conhecia. Esse é o benefício que eu tenho na minha vida quando eu me deixo ser conhecido por Cristo. Parar de ser de ouvir falar, mas buscar ter intimidade. Aí, olha, 6 dias de clamor que você esteve aqui na casa do Senhor. Seja honesto com você agora. O último dia foi dia 15 de janeiro. Podemos conjecturar então que 15 de fevereiro fez 30 dias. Queridos, quantas coisas você poderia enumerar que você já recebeu um milagre de Cristo? Se você for botar na balança, o teu mês de janeiro foi de derrota, de desgraça, ou o teu mês foi de vitória e de triunfo? Em meio a tantas situações adversas que você teve, seja honesto para você e faça um balanço. Como é que foi o seu mês de fevereiro? Foi de desgraça? Só foi desgraça? Ou quantos motivos você teve para se alegrar em fevereiro?
Quantas situações Cristo já te tirou de fevereiro? Quantos dias maus poderia vir sobre a sua vida e não aconteceu? Mas pastor, calma aí, mas eu vivo o dia mau, eu sei, tudo bem, mas você não viveu 28 dias de fevereiro de dias maus. Essa é a verdade. Então significa que você foi agraciado com mais um mês de vitória no Senhor Jesus Cristo. Não foi o que você queria, mas foi aquilo que Ele sabia que era importante para a sua vida. Uma outra situação que aconteceu: aquelas duas pessoas estavam conversando, mas chega um momento que eles não se entendiam direito na conversa. Por que eles não se entendiam na conversa? Porque eles não se conheciam, caminhavam junto, andavam, iam para o mesmo lugar, mas não se conhecia. Não se conhecia. Há alguns que fazem os seus comentários bíblicos dizendo que eram marido e mulher. Mas olha, eu fico até com vergonha se eles fossem marido e mulher, ao ponto de não se conhecer. Eu prefiro pensar que os dois eram amigos numa caminhada. Porque imagina, marido e mulher numa caminhada indo para uma cidade e no meio da conversa os dois se perderem na conversa, porque não havia concordância, não se conheciam de fato. E isso não é uma realidade. Tu sabe por que às vezes a gente se frustra muito na igreja? Porque a gente não conhece o nosso irmão. O dia que nós passarmos a conhecer mais o nosso irmão, a gente vai entender o que está motivando ele a fazer certas coisas. Aí nós vamos parar de reclamar e de criticar quando a gente está vendo o nosso irmão fazer alguma coisa. Sabe por quê? Porque a gente está buscando conhecer. Hoje eu falei para minha esposa em casa. Citei algumas pessoas daqui da Ebenezer e falei: filha, tá vendo? É só buscar conhecer. Olha só o que fulano fez. Olha que coisa extraordinária. Não houve uma menção de um pedido e a pessoa fez. Olha só. Então, eu poderia julgar, mas busquei conhecer. E quando eu busquei conhecer, eu comecei a entender o que motiva a pessoa a fazer certas coisas. E aí, ao invés de você ser impulsionado a ficar triste, você começa a motivar a pessoa a fazer mais coisas. Por quê? Porque você conhece. Então, quando você conhece, você sabe o porquê que ela quer fazer aquilo ali. Uma outra coisa que gerou frustração, e eu termino aqui, na vida daquelas duas pessoas que estavam ali. Elas não tinham um discernimento em Deus. Porque se elas tivessem um discernimento em Deus, elas iam reconhecer que Jesus estava do lado dela. Aquilo que eles falaram que era a solução, estava do lado dele. A solução para libertar o povo de Israel. Eu confiei e acreditei. Estou indo embora triste porque não aconteceu. Mas só que a pessoa que eu depositei todo o voto de confiança estava caminhando do meu lado, no lugar onde eu ia. Era para ficar lá no céu, sendo glorificado pelos anjos, mas estava do meu lado, caminhando. Isso significa que nós precisamos buscar discernimento em Deus. Porque o dia que nós começarmos a ter esse nível de entendimento, você vai ver que Deus está trabalhando ao teu favor nos pequenos detalhes. Ao invés de você reclamar que certas coisas estão saindo errado e fugindo do teu controle, você vai ver as escamas da tua vista lançadas por terra e você vai ver que está fugindo do teu controle, porque Deus falou: se você meter a mão para poder resolver esse problema, vai dar ruim, então deixa eu tirar da tua mão. É por isso que você acha que está saindo do teu controle, porque Deus está tentando tirar esse problema da tua mão, porque quem vai resolver é Ele, não é você. Porque se você tiver que resolver, você vai ficar chorando mais do que você chora hoje. Então as coisas não estão saindo do teu controle. Deus está tirando da tua mão, porque é Ele que vai resolver. Então você precisa ter esse discernimento. Não está saindo do teu controle, está indo para o controle do Senhor. Ou você prefere que continue no teu controle? Então, olha, não fique decepcionado porque alguma coisa ainda não aconteceu do jeito como você gostaria. Busque ter discernimento.
Busque conhecer mais o Senhor Jesus. Decida na sua vida sempre estar no melhor lugar, no lugar certo. A palavra foi: não sai de Jerusalém, fica. Mas eles decidiram ir para Emaús. Isso significa que todas as vezes que eu tento me mover ou me movimentar sem uma orientação do Senhor, vai dar ruim. Acharam que sair de Jerusalém seria a solução, mas a sair de Jerusalém foi mais motivo de tristeza para aquelas duas pessoas. Hoje o Senhor, Ele te coloca numa escolha. Você vai precisar tomar uma decisão na sua vida. Não é porque não aconteceu ainda como você gostaria que o Senhor esqueceu de você. Você não tem o porquê, você não tem um motivo para viver triste e decepcionado com o Senhor. O Senhor vai fazer. Ele já está trabalhando. É só você parar para entender. Por que tem certas coisas que estão saindo do seu controle? É porque você é relapso? É porque você é desatencioso? Não. É porque se você tiver que dirigir esse carro da tua vida, você vai bater. E ao invés de você ficar triste, você vai começar a chorar e vai chorar muito. Então o Senhor, para algumas pessoas que estão aqui, de muito particular, bota isso no teu coração. Não saiu do controle. O Senhor está tirando da tua mão, porque senão você vai continuar chorando. Ele vai fazer. Você tem mais motivo para se alegrar. Não seja como essas duas pessoas que estavam indo para Emaús. O Senhor, eles sabiam que Cristo já tinha ressuscitado, mas escolheram ficar triste. Sabe o que é pior? É que você sabe que Deus já está trabalhando a teu favor, mas ainda assim você quer ficar triste. Sabe por quê? Porque você sabe que já está alguma coisa acontecendo, mas você está triste porque não está acontecendo como você desenhou na tua cabecinha. É só por isso. Você já sentiu que as coisas já saíram do teu controle. É como se o barco já tivesse à deriva. Seja honesto com você agora. Você saísse daqui agora, você conseguiria resolver? Não, sabe por que não? Porque já não está mais na tua mão, não está no teu controle. Seja honesto, se você tivesse que sair daqui agora e ir para uma casa lotérica pagar uma conta, você conseguiria pagar? Você vai falar para mim: pastor, já fugiu do controle. É claro, o Senhor tirou da tua mão porque você não vai conseguir resolver. Então não fique frustrado e decepcionado com o Senhor. Ele trabalha para os que nele confia, crê e confia. A palavra do Senhor, o salmista Davi, ele diz que ele dá ordem aos seus anjos ao seu respeito. Deus já deu ordem aos seus anjos para poder cuidar, guardar da tua vida. Então descansa, confia, fica tranquilo. Não saiu do controle não. Só não está mais na tua mão, está na mão de Deus. Se ainda não aconteceu do jeito que você queria, é porque Deus vai fazer do jeito dele. Porque do teu jeito, você ainda vai continuar enrolado no meio do problema. Então ele decide uma coisa hoje: eu vou fazer do meu jeito. Porque você já tentou, e você ainda continua chorando. A minha palavra não se cumpriu, porque ela diz que o choro vem à noite, mas a alegria vem pela manhã. E a alegria ainda não aconteceu, porque você continua tentando pôr as coisas nas mãos do controle. Mas chega, hoje chega. O Senhor te trouxe aqui porque você estava batendo perna. É por isso que Ele te trouxe aqui. Ele te trouxe aqui porque hoje você vai aprender que o teu caminhar tem que ser com Ele. Quando você caminha com Ele, você só tem alegria. Acontecendo ou não do teu jeito, mas você tem alegria. Sabe por quê? Porque do teu lado está aquele que pode todas as coisas. É isso. Aí sim você vai entender que você pode todas as coisas, porque Ele te fortalece. Sabe por que Ele te fortalece? Porque está na mão dele, está fazendo do jeito dele. Aí você, ao invés de ficar triste, você se sente fortalecido, animado. Sabe por quê? Porque você tem convicção que vai acontecer as coisas. Não do teu jeito, mas vai acontecer do jeito dele. Guarde essa palavra no teu coração e seja em Deus poderosamente abençoado. Eu creio
que se você entendeu essa palavra e pôr em prática, essa semana muita coisa vai mudar na tua vida. Eu creio, é pelo Deus que eu creio, que no domingo você tem toda a condição de vir aqui e dar um testemunho. E aí você vai falar que assim, olha, quando o pastor deu aquela palavra, Deus falou bem claro no meu coração, que eu não estou conseguindo resolver, porque o controle já não estava mais na minha mão. Era Ele que estava fazendo e eu não estava entendendo. Eu só estava atrapalhando. E aí você vai testificar, olha, quando Ele assumiu o controle, mudou. Aí você vai começar a olhar cada detalhe da tua vida. Mudou aqui, o meu relacionamento com meu marido, o momento de guerra acabou, o meu relacionamento com meus filhos mudou, o meu relacionamento com meus pais mudaram, o meu relacionamento com os meus amigos mudaram, a minha escassez financeira, ela começou a ser mexida, trabalhada, mudou, a minha condição de saúde, olha, mudou completamente. Se você crê que isso é possível, se coloque de pé. No nome do Senhor Jesus. Coloque a mão no teu coração e feche seus olhos nessa hora. Pai, no teu nome eu oro pela vida de cada um dos teus filhos e das tuas filhas que aqui estão. Senhor, eu creio que teus filhos estão aqui porque passam por uma adversidade. Eu sou apaixonado pelo Senhor porque é uma leitura de uma palavra, mas são várias vidas que estão aqui na tua casa, na tua presença nesta noite. É uma única palavra falada, mas são vários problemas apresentados na tua presença nesta hora. A maior prova que eu sei que essa palavra é tua, porque uma única palavra vai resolver vários problemas de assuntos diferentes um do outro. Eu não sei qual é a dor da tua filha, eu não sei qual é a dor do teu filho, eu não sei o que causa decepção no coração do teu filho nessa hora, mas uma coisa eu sei: saiu do controle da tua mão e foi para o controle nesta noite das mãos do Senhor. Então, Pai, eu creio que vai acontecer no nome do Senhor Jesus Cristo. Tudo que os seus filhos planejou e ainda não consegue ver acontecer, mas vai acontecer, porque quem está no controle é o Senhor. Vir aqui na tua casa é os teus filhos ouvirem tão somente que nada saiu do controle. Você vai entender amanhã o que diz a palavra do Senhor. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam o Senhor. Amanhã você vai entender o significado desta palavra, porque o Senhor vai te falar. E você vai entender, agora eu entendi por que todas as coisas contribuem para o bem. Porque eu decidi ser apaixonado. Decida hoje confiar 100% no Senhor, e você vai entender essa palavra amanhã, porque vai acontecer algo da parte do Senhor, e você vai falar: verdadeiramente contribui sim, verdadeiramente contribui. Pai, assim será na vida dos teus filhos. Esta semana que inicia mais um mês, mais um ciclo, mas essa semana vai ser vida de vitória. E eu tenho uma firme convicção, porque eu não iria falar essa palavra. Então eu tenho a certeza que os teus filhos essa semana vão testificar coisas extraordinárias da parte do Senhor. Sejam os seus filhos abençoados pelo poder da tua palavra, Senhor Deus. Não é decreto de homem, mas é a palavra do Senhor.
ouvir, guardar e praticar a boa palavra. Essa palavra será uma semente, e a partir dessa semana, essa semente vai começar a germinar no coração dos teus filhos. Mas eu creio, Senhor Deus, que para alguns dos que aqui estão, Senhor Deus, essa semente, ela vai se tornar uma árvore e não um broto, porque para alguns eu sei que é necessidade, é urgência, e os teus filhos vão dormir e vai falar: ontem eu dormi com uma semente e hoje quando eu acordo é uma árvore, porque o Senhor entende que assim será na tua vida. Urgência da parte do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então continue guardando, protegendo e dando livramento a cada um dos teus filhos, porque eu sei que as casas que aqui estão representadas, elas serão guardadas. Assim, Pai, como diz a tua palavra no passado, que o sangue do Cordeiro foi colocado nos umbrais da casa, eu creio que o Espírito Santo, ele se faz presente sobre cada casa aqui representada, e eu declaro no nome do Senhor Jesus Cristo, que o anjo da morte, ele vai passar por cima da tua casa, ele não vai ver, porque tudo está no controle do Senhor. Seja uma semana de paz sobre a tua vida, seja uma semana de bênção e de vitória. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a mais doce consolação e comunhão do Espírito Santo de Deus repousa sobre todos, hoje e sempre. Amém. Amém, queridos. Dê um abraço ao teu irmão. Saia daqui dizendo para ele: olha, vai acontecer, não fica triste não. Amém, queridos. Sejam abençoados em nome de Jesus.